Hoje o doutor Leandro Teles está com a gente, ele é neurologista, seja bem-vindo. Tudo bom? Muito bem, você? Tudo ótimo. Vamos falar, gente, de déficit de atenção e hiperatividade. São duas situações diferentes, né? Que podem acometer uma família, né? Exatamente, é uma síndrome, uma das mais frequentes, né? Na infância, é o transtorno neurológico, neuropsiquiátrico mais frequente na infância, então é uma pauta fundamental para todo mundo. É importante sintomas de desatenção, sintomas de hiperatividade, inquietação e fenômenos de impulsividade. Você falou bem, pode vir tudo junto, pode vir separado. E a gente vai falar sobre esses momentos da vida de muitas famílias, mas mais do que isso, a gente quer que você mande suas perguntas, aproveite, o doutor Leandro Teles está aqui e além de esmiuçar tudo sobre o assunto, vai direcionar a você com as suas dúvidas. Então mande as perguntas, a gente vai para o intervalo e 2 minutos eu volto. Já vou continuar aqui com o doutor Leandro Teles te esperando. Até já. Hoje o doutor Leandro Teles está com a gente, vamos falar sobre déficit de atenção e hiperatividade. É importante que você preste atenção e, mais do que isso, mande suas perguntas para o doutor Leandro já responder, porque a informação sempre é primordial, mas existem alguns assuntos e quando a gente fala em problemas assim, a gente fala em muito preconceito que ainda existe. As pessoas, os pais, muitas vezes, quando não estão bem informados, acham que é uma criança lenta, preguiçosa e, na verdade, uma doença que acomete muitas famílias, né? Doença neurobiológica, acomete uma a cada 20 crianças, então... 5% da população, e existe muita polêmica, né? Então existe muito leigo, às vezes, opinando, e o julgamento do pai perante o filho nem sempre é o melhor. Então é importante essa informação para poder levar a criança suspeita para uma avaliação especializada. A gente fez até um resumo para mostrar para você sobre o assunto. Veja aí. Uma criança ou um adulto hiperativo pode ser visto constantemente batendo os pés, fazendo movimentos repetitivos com o corpo e distraindo-se com facilidade. Essas características podem ser resultado do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que surge na infância e geralmente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Um adulto com a disfunção pode ser desorganizado, explosivo e inseguro, fazendo com que seu rendimento no trabalho e na vida pessoal seja baixo. Por outro lado, as crianças e adolescentes que apresentam déficit de atenção com hiperatividade são agitadas e têm dificuldades para manter a atenção em atividades muito longas e repetitivas. Quer saber mais sobre o transtorno? Então fique ligado agora no Mulheres. Olha, estávamos eu e o doutor Leandro Teles falando aqui no inicinho do nosso papo, quando a gente foi para o intervalo, e o doutor Leandro disse que a parcela da população que tem déficit de atenção e hiperatividade não é uma parcela tão pequena quanto as pessoas imaginam, né? Como eu falei, é o transtorno mais frequente da linha neuropsiquiátrica. A gente estima em torno de 5% e é descrita em todos os países do mundo e há mais de 100 anos. Então é uma doença muito estudada pela medicina, apesar de haver ainda algumas polêmicas. Então 5%, uma a cada 20, pega uma sala de aula comum com 40 alunos, a gente tem 2 com transtorno déficit de atenção. Agora, qual a porcentagem de quem tem déficit de atenção que é diagnosticado? É a minoria, a minoria. A gente estima que menos de 20% do Brasil recebe o diagnóstico. É uma doença que passa despercebida, né? Ele recebe, como você falou, outros rótulos. É uma criança, às vezes, é mal criada, ou é mimada, é agitada, é o ambiente. Tem que tomar cuidado. Às vezes é o ambiente mesmo, e a criança ela é uma esponja do ambiente, às vezes existe um transtorno. Então, muita gente fala sobre o uso abusivo de alguns medicamentos, que eu acho que até pode haver em algumas situações, mas no Brasil e no mundo ainda existe muitas pessoas sem tratamento e sem diagnóstico. Aí, imagina, você tem um potencial mental, um potencial intelectual e um grau de realização mais baixo. Ela poderia render mais, né? Então, esse delta é o transtorno do déficit de atenção. Então, é importante reconhecer essas crianças, né? E aprender a como fazer com que elas aprendam com mais facilidade, compreendendo as suas deficiências. Se você mudar o ensino, você já melhora a abordagem. Se a criança entende qual é a dificuldade, ela já cria as ferramentas. Quanto antes, melhor.
Então, é importante o reconhecimento para orientar a criança, o portador e a família. E tem muita gente que assistindo a matéria ou lendo textos na internet se diagnosticam como adultos. É verdade. Né? Olham para trás e falam, nossa, eu sempre tive isso, né? Déficit de atenção ou inquietação, hiperatividade, sempre fui impulsivo. Então, eu acho muito bacana esse tipo de pauta. Olha, vamos para os nossos mitos e verdades, porque aqui, quem sabe, você já vai se enxergar em muita coisa, né? Legal. Vamos dar uma olhadinha, ó. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é diferente entre meninos e meninas. Isso é verdade, é diferente. Acontece em meninos e meninas, mas os meninos, eles tendem a ter uma forma mais hiperativa. Eles são mais inquietos, ligados nos 220, mas tem um motor. Então eles incomodam mais o ambiente. Então eles são levados mais ao médico. Então eles recebem mais diagnóstico. Na menina, às vezes a forma é mais de desatenção. Sabe aquela menina mais fica no mundo da lua, dispersa, você fala, parece que ela não escuta, fica na sala de aula, mas a mente fica vagando por pensamentos. Então a menina não recebe tanto diagnóstico. Então na infância, a gente tem 3 meninos para cada menina. Com o passar do tempo, a inquietação diminui. E no adulto a gente tem quase 1 para 1. Mas hoje em dia se estuda muito as meninas, que têm mais desatenção. E antigamente a gente falava mais dos meninos que, além de desatenção, também eram muito inquietos e hiperativos. Agora, a gente tem que ficar atento, porque muitas vezes também isso sai da regra, né? Por exemplo, eu, na escola era desatenta, mas eu era hiperativa também. Existem muitas meninas que têm o quadro misto também. Isso, então, o quadro clássico, você tem desatenção em alguns momentos e tem franca hiperatividade. Outra coisa é impulsividade. Criança, por exemplo, que não espera acabar a pergunta para dar a resposta. Né? Ou criança que não consegue esperar a sua vez. Criança que fica tamborilando ou se mexendo, sabe? Parece ter um faniquito. A gente tem isso. A gente tem um pouco isso. E eu não espero, às vezes, você concluir a pergunta. E nem eu. Estou refletindo aqui, não sei. Agora, para você ver como é possível trabalhar e ter uma vida normal. Então, isso é importante de você falar, porque muitas vezes quando a gente recebe o diagnóstico de um filho, ou você recebe um diagnóstico, que você tem déficit de atenção e hiperatividade, você acha que a sua vida ou a vida do seu filho vai ser terrível. E é engraçado como a gente vê que as pessoas acabam arrumando formas diferentes de pensar e agir para chegar no mesmo objetivo. Vai lá e supera o problema. Quando a gente fala em sintomas, a gente está falando de um espectro. Todo mundo de vez em quando é desatento, todo mundo de vez em quando é impulsivo, como todo mundo de vez em quando é inquieto. Então, por isso que é difícil às vezes o diagnóstico. Não é tudo ou nada. Não é como se a pessoa tem HIV ou não. Sim. Não, é um espectro. Então, a gente fala que a pessoa tem um transtorno quando aquilo é muito frequente, muito intenso, a ponto de atrapalhar a qualidade de vida da criança. Dificultar o relacionamento interpessoal, dificultar o rendimento na escola ou em casa. Então, é um transtorno que ele se manifesta como um transtorno do comportamento. Então, a intensidade é importante, não só a presença de um outro sintoma. Sim. Vamos ver mais um? Bora. Os portadores do transtorno são menos inteligentes que a população geral. Absurdo, mito, né? É, bem grande. Acabei de falar que a gente pode ter um negócio, melhor falar que a inteligência tá boa. Crianças com déficit de atenção e hiperatividade têm a inteligência normal, pode ter inteligência acima da média, mesmo que tenha aí um freio de mão meio puxado pela desatenção ou pela hiperatividade, ou seja, tem um potencial enorme, mas às vezes não consegue canalizar o potencial para as realizações do qual ele tem capacidade genética. Quer dizer, ele tem que ser ensinado, educado a aprender a canalizar isso do jeito certo. Desde pequenininho, orientado com relação à motivação, a cuidado com o seu ambiente. Então, se ele conseguir cuidar do ambiente e mobilizar a força mental, que nele não funciona automático. Então, ele precisa, às vezes, fazer um esforço diferenciado para atingir o mesmo objetivo. Mas são crianças inteligentes, que aprendem por outras vias. Às vezes aprendem por imitação, pelo exemplo, em atividades mais práticas, em metas mais curtas. Então, eles têm que ser ensinados de forma diferentes e têm que ser ensinados de como eles aprendem. E normalmente são mais criativos, não são? São crianças altamente criativas, crianças altamente curiosas. Então, são crianças que perguntam, que estão inquietas. Elas chegam no ambiente, às vezes exploram rapidamente. Como elas não param num único objeto, então elas exploram aqui e lá. Outra dica para quem está em casa, às vezes a criança não consegue brincar muito tempo com um brinquedo só. Ela brinca e de repente ela já perde a motivação e já vai para outro brinquedo e para outro. Parece que é muita energia mal empregada. Aquilo é dissipado. Às vezes até contamina quem está perto, né? Todo mundo começa a ficar meio desesperado, meio inquieto junto com a criança. Então, canalizar essa energia é a tarefa dos educadores e dos profissionais. Volto, porque a gente tem outros mitos, tantos e verdades. Voltando com o Dr. Leandro Teles, vamos para mais um mito? Vamos lá.
Quem tem problema de atenção tem problema de memória. É interessante, isso é verdade, né? A atenção, Kátia, é a via de entrada para o cérebro. Se você não se concentra, se você está disperso, você não memoriza. Se não memoriza, não aprende. Então, muitas vezes as pessoas se acham esquecida, desorganizada, esquece aqui, ali, esquece nome, chave. E às vezes o problema está na concentração. E uma das causas da falta de atenção é o transtorno do déficit de atenção. Existem outras, distúrbios de sono, distúrbios endocrinológicos, depressão, ansiedade, mas uma delas é a pauta de hoje, que é o TDA. Vamos ver mais um, mito ou verdade? O diagnóstico nem sempre é fácil. Verdade. Como tudo parece em neurologia e psiquiatria, onde você tem um espectro, ainda mais quando você lida com criança. Porque criança, ela pega muito do ambiente e cada idade é diferente. Então, a criança pré-escolar, ela é desatenta, ela é hiperativa, ela é impulsiva. É importante que o profissional consiga quantificar qual é o limite da normalidade, qual o comportamento esperado para aquela idade, qual o impacto deste ambiente. Porque toda criança está exposta a uma série de coisas ambientais e na escola. Então, não é fácil o diagnóstico. Tem que passar por profissionais habilitados. É importante a opinião da família, da escola, do psicopedagogo, que é quem está habilitado nessa parte, do psiquiatra infantil ou neuropediatra. No caso, acima de 12 anos, o psiquiatra, o neurologista, o próprio clínico tem que ter noção para como fazer o diagnóstico. Não tem exame, não tem uma ressonância, uma tomografia, um exame de sangue. É com critérios, com conhecimento da rotina da pessoa. Como é feito o diagnóstico de depressão, de autismo. Tem que ser a habilidade do médico. É a habilidade do médico, experiência, existem critérios definidos de duração, de número de sintomas, de impacto, de ausência de outras doenças que possam explicar melhor os sintomas. Então esse diagnóstico ele pode ser bem feito num bate-papo ou em alguns bate-papos feito no consultório do médico. Vamos para mais um? Agora vamos para a pergunta. Legal. Ó, a Leila. Meu filho, aparentemente, apresenta todos os sintomas. Quando coloquei ele na escola, a professora veio me perguntar se ele tinha problema de audição, porque ele não prestava atenção em nada, só quando queria. Ele tem apenas 4 anos. Como posso identificar se ele tem déficit de atenção e hiperatividade? A pergunta é excelente, ela deve ter percebido sintomas, então, de impulsividade, inquietação e desatenção. Não só ela, talvez a professora também. Sim, e a professora, a palavra da professora é muito importante, porque ela vê crianças da mesma idade no mesmo ambiente. Diferentes. Então ela percebe que alguma coisa está destoando, né? Essa idade, Kátia, é uma idade crítica. Antes a gente falava em diagnóstico a partir dos 6 anos, porque antes dos 6 anos, toda criança é um pouco desatenta e às vezes você errava muito o diagnóstico. Hoje a gente tenta separar essas crianças o quanto antes. Às vezes com 4, 5 anos, já observar melhor essa criança. A gente classifica como uma criança em risco de TDA, principalmente se existir outros quadros na família, outros casos desses da família. Isso acontece em até 40% das vezes. Então esta criança, no caso, mesmo que não receba o diagnóstico aos 4 anos, já merece uma visitinha no neuropediatra. Já merece que ele vá fazendo exames para ver se ela não tem problema auditivo, já vai observando o comportamento, já vai orientando a família. Medicação nessa idade é exceção. A medicação quase sempre é um pouquinho mais para frente, com 5, 6 anos de idade. Mas, até casos dramáticos, existe medicação aos 4. Mas, separar a criança e dar uma atenção especial, isso é fundamental já nesta idade. Tá bom? Já vai ajudar bastante. No caso dela, levar a um neuropediatra, sem medo do diagnóstico, e deixar ser ajudada por alguém que entende do quadro. Então leve seu filho no médico, tá, Leila? Um beijo pra você. Vamos ver mais uma? Bora. Alana, a doença pode se manifestar na fase adulta ou ela tem início somente quando você é criança? De uns tempos pra cá, venho tendo dificuldades para me concentrar no trabalho, constantes atrasos e não consigo mais ser organizada. Então, importante essa pergunta. 2/3 das crianças com desatenção e hiperatividade viram adultos com desatenção e hiperatividade. A doença, ela melhora em alguns quadros, a inquietação, a hiperatividade, mas em muitos pacientes continuam com sintoma. Agora, a pergunta dela não foi essa. Ela percebeu agora só, quando adulta, um sintoma que ela não tinha na infância. Mas pode ser que ela tivesse. Então, aí vem o viés. Pode ser que ela não tenha percebido na infância ou não haja esse relato. Mas, para dizer que tem TDA, o sintoma tem que ter surgido antes dos 12 anos no adulto. Então é importante conversar com a mãe, conversar com os professores, com alguém que conviveu com ela mais nova, para saber se ela já não tinha indícios. Então, bater um papo com o médico, pode ser que o médico oriente sintomas que ela nem percebia, ou que ela achava normal, pela criação que ela teve, por ser criança. Então, agora, a desatenção que começa na vida adulta, geralmente tem outras explicações que não o TDA.
Por quê? Porque o TDA é uma doença estrutural do cérebro, do desenvolvimento. Então ele sempre surge na infância. Só que ele fala assim, Leandro, eu estou desatento há 3 semanas. Calma lá. Aí, outra deve ser coisa, a tireoide, deve ser o sono, depressão, ansiedade, estilo de vida, sobrecarga, um monte de coisa. Então, no caso dela, se ela realmente garantir que não tinha sintomas na infância, não deve ser a doença. Mas o que você falou é preciso, ver se realmente não tinha, né? Conversa com a família, né? Com a família e também conversar com o médico para ele orientar quais sintomas ela tem que atentar, Sim, né? é. Porque às vezes tem sintomas sutis que passam E desapercebidos. que a família acha que é normal, porque lembra que fulano ou ciclano da família também era parecido. Então é importante fazer Né? esse diagnóstico. E lógico que o médico talvez peça exames para afastar as outras coisas que eu falei aqui, né? Então, a Alana busca orientação do médico. Vamos ver mais uma? Silene, o transtorno precisa ser tratado com medicamentos ou apenas acompanhamento psicológico ajuda? Tem que tomar cuidado. O acompanhamento psicológico ajuda em todos os quadros onde tem aspectos psicológicos envolvidos. Então, às vezes o diagnóstico tardio já traz risco de ansiedade, depressão. Às vezes o ambiente está tumultuado. Então, o acompanhamento psicológico é importante em todos os casos. Agora, a doença não é uma doença psicológica, é uma doença neurológica. O cérebro ele se desenvolveu de outra forma. Então, é importante o diagnóstico, ferramenta, alteração da família, alteração da escola e, em muitos casos, o remédio ajuda. O remédio, ele tem excelentes resultados e, dado por pessoas que entendem, o risco é baixo. São remédios bem tolerados e podem mudar o prognóstico, a evolução da criança. Então é importante discutir em todos os casos o uso do remédio. Não quer dizer que ele vai ser usado em todos os casos, mas ele tem que ser discutido em todos os casos. Mas, como você disse, dado por um profissional capacitado. Sempre, porque são remédios que agem no cérebro e não haveria de ser diferente se o problema está no cérebro. São remédios que não estão isentos de efeitos colaterais, como qualquer tratamento para hipertensão, Sim, diabetes. sim. Então tem que ser o médico. Dado na dose correta, tempo correto, via correta, o medicamento ele tem baixa morbidade e tem uma grande eficiência, né? Agora, dado de forma equivocada, pode trazer mais problemas do que solução. Então, Silene, também aproveite, se você está percebendo que você tem esses sintomas, vai no médico. Sem dúvida ir no médico e se o caso Seguir for de orientação, medicamento, né? tomar sem preconceito, né? Sim, Porque claro. negar o remédio é quase como negar a natureza biológica da doença. Verdade. Então buscar ajuda com o coração aberto para receber as orientações pertinentes. Verdade. Voltando com o doutor Leandro Teles, vamos para mais uma pergunta que surgiu, ó, vamos ver de quem é? Da Rita. Como distinguir quando o caso é de TDAH ou de um mau comportamento infantil? E como os professores podem ajudar ou se dirigir a uma criança com TDAH quando ela está muito agitada, atrapalhando a aula, por exemplo? Mas o ruim é que E ela é muito imperativa. Então, o profissional, como o neuropediatra, o psiquiatra infantil, ele consegue sim, baseado em critérios, em acompanhamento da criança, entender se aquilo é um problema de ensinamento, de cultura, ou se aquilo é uma doença. Como eu falei no começo da pauta, TDA é descrito no mundo inteiro, do Japão, na África, em índios, brasileiros. Então, não é uma questão de educação. Então, culpar os pais ali, ou os pais se culparem, não resolve o problema, tá bom? O médico consegue saber o que é falta de educação do que é uma doença. Então, existem critérios para isso. Com relação aos professores, ajudar a reconhecer aquele aluno que destoa, e é importante chamar o aluno pelo nome, olhar no olho do aluno, valorizar os pontos positivos do ensino, não os negativos. Fazer uma aula mais interativa, com metas mais curtas, porque o aluno é mais desatento. Sim. Pode dar um tempo diferenciado, se o aluno for muito desatento, tirar o aluno da janela, colocar na fileira da frente. Colocar atividades mais práticas para levar mais motivação, coisas com criatividade, tudo isso vai ajudar o desenvolvimento do aluno com déficit de atenção. Mas para isso a gente pode esquecer que o professor tem que ter um tempo para poder enxergar os seus alunos de uma forma correta, né? Salas menores é fundamental, tempo de envolvimento. Na nossa época, os alunos eram conhecidos e chamados pelo nome. Hoje em dia, as salas são enormes. Existe, às vezes, um distanciamento entre a relação do professor com o aluno. E aí dificulta um pouco o ensino desse tipo de patologia. É difícil para o professor conseguir olhar para o aluno e prestar atenção nesses detalhes que são sutis muitas vezes, né? É importante o Num grupo professor muito prestar grande, atenção, né? mas é importante o pai, a mãe e sim, outros familiares também olharem. Nossa, como aquela criança inquieta está destoando um pouquinho. Nossa, mas ele tem uma dificuldade em coisas que outras crianças não têm. Então, separar essas crianças não para rotular,
e nem deixar o mundo rotular, para levar para atendimento e corrigir o quanto antes. O diagnóstico precoce leva a um bom prognóstico. Agora, quando você arrasta muito, o risco de baixa autoestima, de o aluno acreditar grande, que realmente ele é pior, né? O risco depois de se envolver com criminalidade, uso de drogas, múltiplos casamentos, mau resultado acadêmico, é muito maior em TDA sem diagnóstico. Por isso que os pais, isso a gente tem que aprender. Não só com os filhos, mas com todo mundo, né? A gente olhar para as pessoas e falar mais das suas qualidades do que os seus defeitos, né? Isso é fundamental. Quando você ensina baseado nas qualidades, você traz a motivação. É verdade. Às vezes você acaba punindo muito, né? Você fez errado, você errou isso, você é ruim naquilo. Fala quando é certo, quando faz bem, Você né? perde a oportunidade de trazer a motivação do aluno verdade. para o aprendizado. Vamos para a última pergunta? Leonardo. Tenho 30 anos e sempre fui uma pessoa desligada. Já tentei abrir o quarto do hotel com cartão de crédito. Quando minha esposa me pediu para pegar um comprimido de dor de estômago, enchi o copo d'água e tomei o comprimido. Eu mesmo fechei a faxineira na sacada do apartamento no 8º andar sem perceber. Além disso, sou muito impulsivo e esqueço das coisas. Isso pode ser déficit de atenção e hiperatividade? Leonardo, na verdade são vários sintomas. Ele já traz um negócio interessante para o médico, que é o impacto na funcionalidade. Pois Olha é. como ele tem uma alteração da qualidade de vida. Ele já se meteu em várias enrascadas e deve Só ter de outras... tomar o comprimido no lugar Ele colocou em risco, né, de tomar um pois anticoncepcional, alguma Qualquer coisa. Agora, 30 anos, tem isso desde sempre. Trouxe sintomas de hiperatividade, de impulsividade e desatenção. Então, ele sim, tem todo o jeitão de ter a doença. Vai se autodiagnosticar? Não. Ele vai procurar aos 30 anos ou um psiquiatra que vê TDA ou um neurologista para ele realmente fechar o diagnóstico. Eventualmente, com medicamento ou orientações, ou ambos, né? Ele pode ter uma vida totalmente normal e melhorar o seu rendimento. É verdade. Nunca Bom, é tarde, né? 30 anos é uma idade ótima para tratamento. Tá no primeiro terço da vida. Do jeito que a gente vai cada vez tendo mais. Daqui a pouco, primeiro quarto, passado 100 anos, mas a Vai ser expectativa já está fácil. em 76, 77 Então, anos no Brasil. É verdade. Olha, só lembrar, gente, o quanto que é importante você não ter medo de um diagnóstico. Quando esse diagnóstico for feito, tá com dúvida? Escuta uma segunda opinião, mas não deixa para lá, você fala assim, eu vou tomar remédio, o remédio faz mal. Remédio é o que salva, é o que mata quando não é indicado por um profissional, por um médico. Então siga direitinho a orientação médica, tire suas dúvidas no consultório sempre, isso é importante. Não fique com medo das perguntas, se fazer uma pergunta dessa, o médico vai achar que eu sou burro. Gente, a gente não fez medicina, a gente não é obrigado a saber. A gente tem que não ter vergonha, deixar a vergonha de lado e esclarecer as dúvidas todas. E depois, aprender que todo mundo tem algo que é bom e algo que não é tão bom assim. Então, uma vez que a gente descobre onde a gente é melhor, a gente foca naquilo. E onde a gente não é tão bom, a gente vê maneiras da gente também ter mais qualidade de vida, né? E mais sucesso. Kátia, sabe as palavras, faça suas palavras as minhas. Então é observação e realmente buscar ajuda. Na internet tem bastante literatura de boa qualidade. Cuidado que tem muita literatura sobre o tema de má qualidade. Sempre buscar profissionais habilitados, que estudaram aquilo, né? Ao invés de ouvir textos ou opiniões, às vezes de leigos que emitem opiniões pessoais. Então, cuidado. E na dúvida, sempre buscar o atendimento presencial e individual, certo? Certíssimo. Doutor Leandro Teles no site, gente, também tem matérias ali falando sobre TDAH, então dá uma entradinha lá, www.leandroteles.com.br. Lembrar também do Facebook, facebook.com/. Neurologista Leandro Teles. Facebook, Neurologista Leandro Teles, é uma fanpage. Pode mandar críticas, dúvidas. E no Instagram, Neuro Leandro Teles. Instagram, para quem gosta, eu coloquei a nossa fotinha. Já colocou? Tá lá. Vou compartilhar. Um beijo. Obrigada, Bom viu? Um beijo na sua princesa. Tchau, meu bem.